As provas acabaram? E a gente vai pra faculdade. A gente tá de boa? Só tô meio excluída. Isso sim é drama adolescente. Red Rose é uma série de suspense adolescente que acaba de chegar na Netflix e tem 8 episódios. Essa série conta a história de um aplicativo que transforma a vida das pessoas num verdadeiro inferno. E pasmem, tudo que acontece na série pode ser coisas que realmente podem acontecer no dia a dia da gente, não é impossível. Apesar de que todos os fatos que aconteceram lá não aconteceram de verdade, mas podem sim acontecer, basta alguém querer. Apesar da semelhança com o nome, a série Red Rose não tem nada a ver com o filme Rose Red, que foi lançado em 2002, A Casa Adormecida. Até porque o filme era um filme de terror e esta série não é uma série de terror. Tudo que acontece lá, apesar de ser ficção, porque não aconteceu de verdade, não ser baseado em fatos reais, são fatos que sim podem acontecer, não é nada assim de demônios, espíritos. Então depende um pouco do seu conceito de terror, porque o que o aplicativo faz com a vida das pessoas é transformar num verdadeiro terror. Baixei um aplicativo. Eu não paro de pensar na Rosh. Ela não tá normal. Ela fica culpando esse tal de Red Rose. Ele me conhece, ele me segue por aí. A série conta a história, então, de 6 adolescentes ali, que são os arcos dessa série, e vai contando os conflitos de cada um separadamente, porém eles fazem parte de um grupo, são amigos, até então esse aplicativo começar a transformar a vida deles e fazer coisas horríveis com cada um deles. E esse aplicativo, ele não contém apenas o aplicativo, ele também tem um site na Deep Web, onde tem um fórum, que as pessoas entram lá para ver em tempo real a vida de todas as pessoas que estão sendo manipuladas e ameaçadas pelo aplicativo. Então ali elas ficam interagindo, querendo ou não a morte ou a tragédia de algum deles, e eles se divertem como espectadores. Fica aqui então a minha indicação dessa série para você assistir. Eu não sou fã de nada que é relacionado a adolescentes, a filmes adolescentes, aqueles clichês adolescentes. Porém, nesse caso eu vou ter que abrir uma exceção, porque se trata de um assunto muito importante que atinge não só adolescentes, mas adultos ou qualquer outra pessoa que tiver acesso a redes sociais, à internet em si. Então, assim, é um assunto bem complexo, porque pode acontecer com a gente. Nós estamos todos expostos a esse tipo de coisa. A série é contada em fatos que ocorreram em 2022, porém a trilha sonora dela completa e um pouco da vibe é toda anos 90, você vai perceber isso. E você que viveu aí um pouco dos anos 90, você vai se identificar com bastante coisa. Eu gostei pra caramba. A trilha sonora é perfeita. Então vai lá, assiste, depois você volta aqui nos comentários pra me dizer o que você achou dessa série, tá bom? Agora, pra você que já viu, eu gostaria de trazer um pouco da explicação do final dessa série e deixar uma pergunta aqui no ar, que é uma dúvida que eu também fiquei e eu acho que vocês também ficaram. Bom, se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Café. Então agora vamos conversar um pouquinho aqui sobre a série com spoiler, então já fica aqui o alerta de spoiler para vocês e eu vou trazer um pouco da explicação do que aconteceu no final dessa série. Bom, o que a gente tem ali então? O Jacob, que é um rapazinho que criou o Red Rose. Por que ele criou o Red Rose? Ele é um rapaz muito inteligente, entende muito de programação, e ele participava de alguns fóruns, alguns grupos, também ali na Deep Web, com vários programadores, pessoas que eram inteligentes e entendiam do mesmo assunto que ele. Bom, ele era apaixonado pela Alice. Alissa era uma garota que não tinha muito contato com ele, mas eles eram amigos. Porém, essa paixão dele deu a grande ideia dele, então, criar o Red Rose, que é onde ele conseguiria todos os acessos dela. Então, inicialmente, a intenção era essa, saber mais sobre ela, entender um pouco melhor sobre ela, se tornar amigo dela e conquistar a Alissa. Só que todas as vezes que ele entrava nesse fórum para conversar com essa galera, o pessoal ficava rindo dele, falando que ele tinha que ser mais corajoso, de fazer coisas mais audaciosas, e ele não fazia. No momento de raiva, ele decidiu então invadir todos os acessos de segurança da casa da Alissa. Então foi ali que ele conseguiu ter acesso até a própria Alexa, que na verdade ela chama por outro nome. Ele conseguiu ter acesso à segurança da porta, alarmes, todas essas coisas, até a luz ele conseguiu ligar. Nesse momento, ele teve sim acesso a tudo. Como ele mesmo diz na série, literalmente tudo da Alissa ele tinha acesso. Todas as senhas, redes sociais, tudo. Ele podia acessar essas informações.
Quando então ele decidiu conversar com ela e contar para ela sobre os sentimentos dele, ele esperava que ela fosse dizer que eu também te amo, mas não foi o que aconteceu. Ela disse que gostava dele, mas não da mesma forma. Bom, ele volta para casa ali com raiva do que aconteceu, mas ainda estava até entendendo, porque ele sabia que ele não podia obrigar as pessoas simplesmente a gostar dele. Quando ele conta no fórum lá, nos amigos programadores dele, eles começam a rir, dar risada, começa a zoar ele, né? Ele começa a sofrer bullying ali, e apenas um deles oferece um pouco de empatia e chama ele no privado, que é o jardineiro. Esse jardineiro diz para ele então que iria ajudar ele a conquistar a Alyssa, porém, ele precisava de todos os acessos como administrador do aplicativo. Enfim, então quando ele descobre que o jardineiro transformou o Red Rose num lugar totalmente sombrio, que fica ali manipulando as pessoas e ameaçando elas com os próprios segredos que elas têm, foi aonde ele entra em desespero. Aí ele vai lá até a casa da Alyssa tentar ajudar, mas aí ele consegue ver o jardineiro lá em cima da casa dela e empurra ela lá de cima. Ele até ironiza dizendo que ela precisava apenas de um empurrãozinho. Para as pessoas de fora, ficaram pensando que foi um suicídio, porque ninguém sabia que havia uma outra pessoa na casa. Mas foi o jardineiro que empurrou ela lá de cima, não houve suicídio. O Jacob fica totalmente abalado, ele volta, pede de volta os acessos, só que o jardineiro fala pra ele ainda que a culpa da morte da Alyssa foi dele, porque foi ele que pegou os acessos, realmente foi ele que entrou nos acessos de segurança da casa dela e no celular dela e todas as informações dela. Mas ele nunca teve intenção de matar, só que ele se sentiu culpado e aí sim ele comete o suicídio. Então Jacob sim cometeu o suicídio, mas a Alyssa não, a Alyssa foi morta e empurrada lá de cima. A Rochelle, então, ela recebe o link do aplicativo, ela acessa, ela fica toda contente, porque ela está interagindo com uma nova descoberta ali, que promete realizar os 3 desejos dela, e ela vai fazendo de tudo. Acontece que, de repente, não é tudo flores, ela começa a ser ameaçada. Como ela é uma garota humilde, no meio de pessoas que têm uma situação financeira um pouco melhor, ela se sente mal por isso e ela tem vergonha de as pessoas saberem que ela é mais humilde. Então, você pode ver que tem momentos que ela está no mercado pegando uma cesta de doação e ela não quer que ninguém saiba e o aplicativo começa a usar essas imagens para ameaçar ela se ela não beijasse o Noah. Daí para frente é só ladeira abaixo. É só ameaças, vai enlouquecendo ela usando todas as informações que ela tem no celular. Para quem acha que a série se trata de uma série de terror, aquelas imagens da mãe dela na câmera não era a mãe dela, era uma mulher parecida com a mãe. E eles fizeram uma forma que é usada hoje até no TikTok, por exemplo, quando a gente abre a câmera e aparece aqueles filtros onde tem um bichinho do nosso lado ou uma outra pessoa na câmera. É a mesma forma que foi trabalhada para colocar uma pessoa ali e ela ficar achando que era a mãe dela. Voz também, a coisa mais fácil que tem hoje é replicar a voz de alguém em qualquer situação. Por isso que hoje só com especialistas mesmo para descobrir se é ou não a voz real da pessoa. Então esse tipo de coisa não é difícil de acontecer, isso pode acontecer com qualquer um. Então não se tratava de espírito. Inclusive tem um momento que a própria Rochelle acha que é um espírito, vai até para a igreja fazer um exorcismo, mas não acontece, gente, porque não existe. Enquanto ela tá lá desesperada com tudo isso, a galera do fórum tá lá assistindo ela o tempo todo, vendo tudo que acontece e tendo grandes gargalhadas, se divertindo horrores e inclusive pedindo a morte dela. O Simon também, que era o namorado da mãe da Rain, durante algum tempo a gente fica pensando que ele é o jardineiro, mas não é, ele era mais uma vítima também. Como ele tinha informações de pedofilia, porque ele era um pedófilo sádico nojento, o aplicativo, o Red Rose, ele fica usando isso então para ameaçar ele. Fala para ele matar a Rain. Então fica aquela galera toda assistindo lá, torcendo pela morte da Rain para que ele fizesse isso. Ele não teve coragem de matar ela, mas para não ter a sua vida exposta aos seus segredos nojentos expostos, ele se mata também, ele se joga lá de cima. O caso dele também foi suicídio. A Rochelle foi morta pelo jardineiro, então ele entrou na casa dela e empurrou ela ali na banheira, acabou sendo morta, afogada. E todos ficaram pensando que se tratava de suicídio, mas não foi, foi um assassinato. A Rain tinha razão, tem todos dizendo que ela não teria coragem de se suicidar, ela não tinha esse perfil. A Rain matou o jardineiro ali no finalzinho da série, sim. Só que quem assumiu a responsabilidade pela morte dele foi o pai dela, até porque ele já havia matado uma outra pessoa em uma outra situação como legítima defesa. E agora ele assumiu a responsabilidade no lugar dela para que ela não fosse presa. Por quê? Como a Jaya, ela simplesmente deletou o aplicativo, ela também acaba deletando
o site, ela deletou tudo, não existe mais nenhuma prova de que naquele momento aquele jardineiro estava ameaçando eles. Então, como não tem provas, não tem o que fazer. Simplesmente foi um homicídio e aí ele vai preso. Não tem conversa. Tem uma moça que aparece dando uma surra no Noah. E depois, no finalzinho da série, ela aparece novamente conversando com a Jaya. E ela diz que não acabou. Mas por que que não acabou? Porque não é possível você deletar uma ideia. Um aplicativo, um site, você pode destruir, você pode deletar. Mas uma ideia não. Por quê? Porque basta novos programadores para ressuscitar o Red Rose novamente. Bom, a Jaya, ela sofreu uma tentativa de homicídio sim, porém ela fingiu ali que havia morrido para que o pessoal, dos programadores do Red Rose não fosse atrás dela e ela conseguisse, então, destruir esse aplicativo louco e eles acharem que ela estava morta, mas ela não estava, foi apenas fingimento. A última cena, então, da série, lá em Tóquio, a gente vê que o aplicativo está de volta, só que agora é uma rosa branca, ou seja, eles resgataram novamente. Então, isso indica que a gente pode ter aí uma segunda temporada. Eu espero que sim, porque eu achei super interessante trazer esse tipo de informação para nós e todo mundo fica ali pensando que era uma coisa de terror e no final não era. Na verdade, são coisas que podem acontecer com a gente a qualquer momento. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha sobre uma coisinha na série e eu gostaria de saber se vocês prestaram atenção também. Busquei algumas coisas, não encontrei ainda, pode ser que agora, com o passar dos dias, apareça essa resposta. Mas vamos lá. O Anthony, ele estava usando o aplicativo conversando com um rapaz, um aplicativo de namoro. A minha pergunta é, esse aplicativo tem alguma coisa a ver com Red Rose ou não? Não consegui resposta sobre isso, não vi desfecho sobre isso. Então, se alguém souber de alguma coisa ter visto, coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe essa explicação para vocês apenas resumida, porque não tem como trazer tudo, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas caso tenha mais alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários que a gente vai procurar e trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.